A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós estamos gravando a aula 14 de um curso, de um mini curso de Provérbios. Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão. Nós já vimos isso na aula 1, que nós colocamos o título Por que estudar Provérbios? E hoje é a aula 14. Antes de nós começarmos a falar da aula 14, nós vamos fazer uma lembrança da aula 13, onde nós vimos que no capítulo 8 de Provérbios, que foi o tema de estudo da aula 13, o capítulo 8, nós vimos que a sabedoria ela tem vários amigos, né? Imaginando que a sabedoria é uma pessoa, nós poderíamos dizer que a sabedoria é amiga da inteligência, da prudência, da justiça, da retidão, da correção, do conhecimento, dos conselhos, da verdade, do entendimento e da fortaleza. Nós já falamos disso na aula 13. Lendo os versículos do capítulo 8, nós vamos extraindo isso. Que a sabedoria fala assim: a sabedoria está ao lado da inteligência. Pela sabedoria você conquista a prudência. Pela sabedoria você conquista a justiça. Pela sabedoria você anda na retidão. Pela sabedoria, com a sabedoria você também ganha a correção. Então, nós falamos aqui de 10 amigos da sabedoria: a inteligência, a prudência, a justiça, a retidão, a correção, o conhecimento, os conselhos, a verdade, o entendimento e a fortaleza. Quando você tem sabedoria, você anda com a fortaleza. No momento em que alguém quer te abater, quer diminuir você, quer tirar a tua paz, quer tirar você da sua segurança, com a sabedoria você não se abala. Com a sabedoria você permanece como uma fortaleza. Você não se deixa abater. Seguindo a sabedoria e tendo amizade com esses amigos da sabedoria, nós concluímos a aula 13 nos últimos versículos ali do capítulo 8, que falam que aquele que caminha com a sabedoria recebe o favor do Senhor. E o favor do Senhor é uma esfera, é uma dimensão da vida em que você recebe as bênçãos de Deus, em que você recebe a vida, você recebe a promessa de que você tem vida. E por que nós fizemos esse retrospecto da aula 13, tratando do capítulo 8? Porque o capítulo 9, ele fala a respeito das 7 colunas da sabedoria e fala a respeito do banquete da sabedoria. O capítulo 9 nos apresenta a sabedoria como se ela fosse uma senhora que organizou as suas 7 colunas, que preparou uma mesa, que colocou a sua mistura, que colocou o seu vinho para que as pessoas se sentem nessa mesa e desfrutem desse banquete da sabedoria e recebam o bem por terem essa amizade e comerem do banquete da sabedoria. E o capítulo 9, ele termina falando a respeito do banquete do mal também. Existe um banquete da sabedoria, mas também existe um outro banquete, que é o banquete oferecido pelo mundo. E esse é o banquete que procura desviar você do caminho do bem. Entre esses banquetes existem 2 conselhos em Provérbios capítulo 9. O conselho de que nós devemos
dar instrução aos sábios, porque eles vão ficar mais inteligentes e mais sábios, e não repreender o escarnecedor, porque o escarnecedor sempre vai desprezar a sabedoria. E ele vai odiar aquele que repreendê-lo, aquele que corrigi-lo, porque o escarnecedor, ele é o tolo. Esse é um dos conselhos. E também existe um conselho, mais uma vez, o texto de Provérbios 9, falando de sabedoria, fala sobre fugir do adultério. Nós já vimos nas aulas anteriores que o livro de Provérbios tem vários textos. Provérbios 5, Provérbios 6 e Provérbios 7 falando sobre o adultério. Então, vamos agora à meditação de Provérbios 9. Então, começa ali: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Verso 2: já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Aqui no versículo 2, quando fala assim, já sacrificou as suas vítimas, as vítimas aqui é o animal que foi abatido para ser servido na mesa. Então pode ser um cordeiro, pode ser um carneiro. Quando ele fala aqui, já sacrificou as suas vítimas, o texto está simbolizando a sabedoria como se fosse a dona, como se fosse a anfitriã que vai receber visitas. E essa anfitriã já sacrificou o que vai ser oferecido no banquete. Já misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Versículo 3: já deu ordens às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade. Já deu ordens às suas criadas, ou seja, todas as pessoas que ensinam a sabedoria são os criados da sabedoria. Todos aqueles que anunciam as palavras de sabedoria são os empregados, que estão todos os dias entregando o recado e a mensagem. Todos os que eu mesmo aqui, enquanto estou divulgando essa palavra, eu sou um criado da sabedoria. Sou um empregado que está a serviço, entregando o recado da sabedoria. E a sabedoria está convidando desde as alturas da cidade, ou seja, desde os lugares mais altos da cidade, ela vem dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz, verso 5, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Verso 6, deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Então a sabedoria está dizendo assim: abandone as amizades com os insensatos. Venham para a vida, andem pelo caminho do entendimento. O entendimento é um dos amigos da sabedoria. Nós já falamos disso na aula 13, no capítulo 8 de Provérbios. O entendimento é um dos 10 amigos da sabedoria. Então, essa é a primeira parte, o versículo 1 até o versículo 6. Agora, nessa parte que é o banquete da sabedoria, a sabedoria já preparou a sua mesa, preparou o seu vinho. Quando ele fala que já sacrificou as suas vítimas, a comida da sabedoria te dá força para ter uma vida feliz. Quando fala misturou o seu vinho, o vinho da sabedoria, o vinho simboliza alegria. Quando você anda na sabedoria, você recebe a alegria, porque você toma as decisões corretas e no tempo certo. Na sua vida, você sempre prospera e você sempre está com todas as situações sob controle, resolvidas, porque você resolve usando a sabedoria. Agora, a sabedoria, ela convida o simples e convida quem não tem entendimento, para que coma do seu banquete, para que beba do seu vinho. O convite da sabedoria é para que você coma da sabedoria e para que você desfrute da alegria de ter a sabedoria.
E no versículo 6, a sabedoria recomenda: deixe os insensatos. Preste atenção nas pessoas com quem você tem andado. Se eles estão caminhando por caminhos que trazem a tristeza, a infelicidade, a fome, a doença e a infelicidade, fuja dessas companhias e ande pelo caminho do entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é a compreensão, é o processamento da informação, é você entender a sabedoria, aprender dela com o conhecimento e entender como ela funciona e aplicar isso na sua vida, para que você possa desfrutar dela. Agora, no versículo 1 está escrito assim: a sabedoria já edificou a sua casa. A sabedoria, ela tem uma casa e ela já lavrou as suas 7 colunas. As colunas são pilares que sustentam uma casa. E nós podemos dizer aqui que essas 7 colunas, apenas para uma meditação de Provérbios, no capítulo 9, que nós podemos dizer que essas 7 colunas são as seguintes. A primeira coluna é a coluna da instrução. A segunda é dos conselhos. A terceira coluna é a do conhecimento. A quarta é do entendimento. A quinta é da inteligência. A sexta é do discernimento. E a sétima é da prudência. Então, vamos falar sobre cada uma delas. A instrução. Quem tem instrução procura pegar um manual para saber como funcionam as coisas da vida, sabe quais são as decisões que deve tomar. Agora, muitas vezes você tem a instrução, mas você não sabe como aplicar em situações específicas. Então você procura pessoas que são mais sábias, pessoas que já passaram por aquela situação e que podem te trazer conselhos. Então, o primeiro pilar, a primeira coluna da sabedoria é buscar instrução na vida. Quem busca instrução para fazer tudo, consegue ter a sabedoria, a informação antecipada. Agora, você muitas vezes tem a informação, mas você não sabe bem como aplicar aquela instrução. Então, quando você procura pessoas que são conselheiros, você procura pessoas que possam te dar conselhos. Essas pessoas podem te ajudar a acertar ainda melhor a decisão que você precisa tomar. Então, a segunda coluna são os conselhos. A terceira coluna é o conhecimento. Você precisa, quanto mais você vai vivendo, você vai buscando mais informação, você vai buscando conhecimento. O conhecimento, ele precisa ser buscado durante toda a vida. Toda a vida você procura conhecer coisas novas, você procura estar aberto para entender mais de cada situação da vida. A quarta coluna é o entendimento. Você precisa, à medida em que você vai vivendo, você vai entendendo as coisas e você vai processando as informações e guardando, aumentando o seu repertório. O que é repertório? É o conjunto de conhecimentos e de capacidades que você ganha na vida para resolver os problemas que aparecem no seu caminho. Então você tem o entendimento. O quinto, você tem a inteligência. A inteligência é quando você vai usando a sua razão para processar, catalogar tudo aquilo que você já viveu, para que você possa aplicar e ajudar outras pessoas também a aplicarem aquilo que elas precisam. Você usa a sua inteligência. A sexta coluna é o discernimento. O que é o discernimento? É a capacidade de diferenciar o que é justo e o que é injusto, o que é correto e o que não é.
Quando você tem o discernimento, você sabe qual é o caminho do bem, qual é o caminho do mal. Porque muitas vezes, algumas situações na vida aparecem para você com uma capa que parece que se você fizer daquele jeito você vai estar fazendo a coisa certa, mas na verdade você vai estar fazendo a coisa errada. O discernimento permite que você tenha clareza do que é reto e do que não é reto. Uma situação que traz dificuldades de discernimento é quando, por exemplo, alguém diz para você assim: você pode liberar o seu irmão porque ele estava carregando um pequeno pacote de drogas e você tem a chance de livrá-lo. Ele é o seu irmão. Ele é o seu irmão. Então, aquele que se deixa dominar pelo seu sentimento pode ser tentado a tomar a decisão de liberar o seu irmão, quando na realidade o discernimento vai mostrar a você que se o seu irmão está fazendo algo errado e ele tem feito isso de maneira constante, e você é aquele que é responsável pela guarda e pela proteção daquele lugar, o discernimento vai colocar a você de maneira direta: isto é errado. Ele é o meu irmão, mas ele precisa se sujeitar à lei e à justiça como qualquer outra pessoa. Eu amo o meu irmão, mas ele precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. O discernimento vai trazer a compreensão de que é necessário que aquilo que está errado seja devidamente julgado com a justiça que se aplica àquele caso. A falta de discernimento faz a pessoa pensar em se deixar dominar pela emoção. Esse é o motivo pelo qual muitos problemas acontecem dentro dos casamentos e dentro das famílias. Os familiares pensam em relação a empréstimo de dinheiro, por exemplo, que é meu parente, eu posso emprestar porque ele vai devolver. Passado algum tempo, o parente não devolve o que foi emprestado. E muitas vezes as pessoas ficam magoadas e machucadas. É por isso que quando nós estudamos Provérbios, no capítulo 6, nós dissemos ali que para amigos e para familiares, você dá o dinheiro ou você dá o que você tem. Ou você dá um pouco e diz para o seu amigo ou seu familiar: agora você peça o que falta para outras pessoas, porque a minha colaboração com você, desse dinheiro que você está pedindo emprestado, é te dar esse valor. Porque quando você faz a doação, você se livra da expectativa de devolução e de uma possível futura mágoa em razão da não devolução do dinheiro. Então, a falta do discernimento das situações gera problemas para as pessoas. Imagine você que pensou assim: mas se você é o policial que cuida da guarda e não libera o seu irmão, você é cruel. Imagine você agora que que o teu superior tem uma câmera que filma tudo aquilo que você libera e que você não libera. E imagine agora
que ele está vendo que você liberou o seu irmão. Percebe que quando você libera o seu irmão de algo que ele deve responder por ser uma atividade ilegal, você está se tornando desonesto. Você está se tornando corrupto. Você está sendo atacado na sua relação com a sabedoria. E que culpa você tem quando o ato que foi praticado de mal foi pelo seu irmão? Abel não pode salvar Caim. Assim como nenhum de nós pode salvar o nosso pai, a nossa mãe, nem mesmo os nossos filhos, e muito menos ainda os nossos irmãos e os nossos amigos. Então, o discernimento, ele mostra com clareza, de maneira direta, o que você deve fazer. Por último, existe a prudência, que é a sétima coluna. A sétima coluna, que é a prudência, revela para você qual é a melhor decisão para cada situação. Eu costumo falar da prudência lembrando do sinal amarelo. Já falei isso na aula anterior, que a prudência é como um sinal amarelo. Quando um sinal amarelo aparece, você pode avançar ou você deve parar. Tudo vai depender de qual é a distância que você está do sinal amarelo. Se você está próximo de cruzar a via e o sinal amarelo, você deve prosseguir. Mas se você está mais longe do sinal, então a recomendação é que você pare o veículo. Muitas situações na vida são assim. Comprar ou não um carro, fazer ou não o financiamento de um imóvel nesse momento, por exemplo, são situações em que a pessoa precisa fazer uma boa avaliação para verificar se é prudente comprar aquilo que se quer agora, se é prudente levar um namoro adiante. Então, muitas vezes, se é prudente fazer ou não o vestibular e fazer uma faculdade específica, tudo isso exige prudência. Então, a sabedoria ela tem as suas 7 colunas. Ela tem os seus amigos, que são os 10 que nós falamos no começo desse vídeo e que foram tratados no capítulo 8. E ela tem as suas colunas, os seus pilares, que são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Agora, prosseguindo para a segunda parte, como nós dissemos no começo do vídeo, o versículo 7 até o versículo 10, o texto de Provérbios fala sobre a questão de repreender o escarnecedor e sobre dar instrução ao sábio. Veja o texto, versículo 7. O que repreende o escarnecedor afronta, toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Verso 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á, ou seja, o sábio te amará. Então aqui nos versículos 7 e 8 ele já nos dá a instrução de que aquele que anda no caminho torto, aquele que escarnece, ou seja, que é zombador das coisas corretas, quando você corrige ele, quando você repreende ele, ele vai afrontar você. Quando você corrige um tolo, o escarnecedor, zombador, ele aponta o dedo para você e fala: cala a boca. Ou ele vai dizer alguma coisa como: quem é você para me corrigir? Ou quem é você para dizer o que eu tenho que fazer? Ou cuide da sua vida, porque da minha eu sei o que eu faço. O escarnecedor, quando ouvir a repreensão, ele vai dizer isso para você. E isso é uma afronta. Então, o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. E o que censura o ímpio, que é a mesma coisa, recebe a sua mancha. Ou seja,
Aqui está a poesia hebraica, né? A poesia hebraica está aí. Você fala uma frase e na frase seguinte você repete a mesma ideia com outras palavras. Então, aqui a primeira frase no versículo 7 é: o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si. A segunda frase é: o que censura, ou seja, censura fica no lugar de repreende. O que censura o ímpio, ímpio fica no lugar de escarnecedor. E afronta, toma para si, fica como recebe a sua mancha. Ou seja, o ímpio, ele vai manchar você. Ele vai colocar uma mancha em você. Ele vai dizer para você: cale a boca. Ele vai querer colocar uma marca em você, uma mancha para ferir o teu coração, para ferir você, para manchar aquilo que você falou para ele. É isso que o escarnecedor faz. O 8, não repreendas o escarnecedor. Aqui está uma palavra de sabedoria. Antes de você corrigir, repreender alguém, preste atenção. Quem é essa pessoa? Se você percebe que é uma pessoa que está acostumada a fazer a coisa errada, que já foi corrigida, já afrontou você, você tem que deixar aquela pessoa no seu caminho. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça, para que você não fique aborrecido. Repreende quem? O sábio, e ele te amará. Versículo 9, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Aqui, mais uma vez, a primeira frase é: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. A segunda frase, no lugar do sábio e no lugar do instrução, ele usa ensina. No lugar de sábio, ele usa a palavra justo. Então é: ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. A ideia da primeira frase, e ele se fará mais sábio, se repete na segunda frase: ele crescerá em entendimento. Quem fica mais sábio, cresce em entendimento. Essa é a poesia hebraica. A poesia hebraica, ela fala uma frase e daí fala a mesma ideia com outras palavras na frase seguinte. E aí, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Aqui, mais uma vez, nós vemos a poesia hebraica. O temor do Senhor significa o respeito a Deus, o conhecimento de Deus. Na segunda frase, ele fala a ciência do santo, ou seja, o conhecimento do santo. O santo é o Senhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. A prudência é um dos pilares, uma das colunas da sabedoria. Então a prudência é uma parcela da sabedoria. Ela representa na segunda frase a sabedoria. Aí versículo 11: porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Aqui está a promessa de longevidade. Você vai ter vida longa tendo sabedoria. Essa promessa nós já falamos dela nas aulas anteriores, porque nos provérbios anteriores já foi referida a promessa de vida longa para aquele que toma os mandamentos, que observa o mandamento do pai e ouve a doutrina da mãe. Versículo 12: se fores sábio, para ti sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. Aqui no versículo 12 ele fala que quem é sábio vai colher as boas notícias de ser sábio. Mas quem é escarnecedor também vai pagar as consequências em razão de ser um escarnecedor. Então, aqui nós vemos que esse texto fala sobre a repreensão do tolo e do sábio, ensinando que o sábio deve ser corrigido porque ele vai crescer em conhecimento. E aí depois, a partir do versículo 13, novamente, fala sobre adultério, como nós dissemos no começo do vídeo. 13. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia, que significa tola, e não sabe coisa alguma. 14. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Então aqui, quando ele fala aqui que a mulher louca é alvoroçadora,
Nos primeiros versículos, nós vemos a sabedoria no alto da montanha convidando as pessoas para o seu banquete. A sabedoria está convidando para o seu banquete. E aqui nós temos a tolice. A tolice é representada aqui como uma mulher que também que é tola e que está sentada na porta da sua casa numa cadeira nas alturas da cidade, versículo 15, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Versículo 16, quem é simples, volte-se para aqui. Aqui é a tolice. A tolice fala isso. E aos faltos de entendimento diz, versículo 17, as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Versículo 18, mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Então aqui, nós vemos aqui, mais uma vez, uma recomendação contra o adultério, porque ele simboliza a tolice como uma mulher, e como uma mulher que é louca, como uma mulher que é alvoroçadora, ou seja, que só gera confusão, problemas, que é tola, não sabe de nada, e ela fica convidando e chamando. Quem é simples, venha para cá. Para quem tem falta de entendimento, essa mulher louca, que é a tolice, ela convida para o adultério. Ela fala assim, ó, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é suave. Aqui é uma simbologia que pode ser interpretada de forma mais ampla. Pode ser interpretada como a questão do adultério, porque águas roubadas, lá no Provérbios 5, quando nós meditamos em Provérbios 5, ali fala assim, bebe água da tua própria cisterna. Então, em Provérbios existe essa simbologia de que o seu poço, que tem a sua água, é o seu casamento, é o seu relacionamento. E ali em Provérbios 5, fala assim, bebe água da tua própria cisterna. Por que seriam as suas águas para o estranho? Então ele fala ali que você deve beber água do seu próprio poço, ou seja, você deve viver com a sua esposa, no seu relacionamento. E aqui quando ele fala assim, lembrando de Provérbios 5, quando ele fala aqui no 9, as águas roubadas são doces, se eu pegar a água do poço do vizinho, roubar a água dele, isso é doce. Nós vamos lembrar de Provérbios 7, que fala que os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, ou seja, que o beijo da mulher estranha, da mulher da estrangeira, é doce como mel. Então aqui ele fala, o pão comido às ocultas é suave. Aquele pão que não é seu, que é da mesa do seu vizinho, que é da mesa da casa da outra pessoa, que você vai ali para furtar, para comer aquilo que não pertence a você. Então aqui pode ser interpretado como a questão do adultério, mais uma vez fazendo a correção de que esse é o conselho da tolice. A tolice fala, para quem tem falta de entendimento, as águas roubadas são doces, o pão comido às ocultas é suave. Mas o que a tolice não avisa, e é isso que está no 18, não sabem os que caminham pela tolice, que ali, na tolice, estão os mortos. Que os seus convidados, quem senta na mesa da tolice para comer esse pão comido às escondidas, estão nas profundezas do inferno. Quantas pessoas estão nas profundezas do inferno? Estão destruídas, viciadas em drogas, andando com más companhias, vivendo de bares em bares, perdendo seus casamentos, vivendo uma vida em situação de fome e peste, estão vivendo como se fossem mortos, estão vivendo como se estivessem nas profundezas do inferno, estão vivendo uma vida como um inferno, porque seguem o caminho da tolice. Então, Provérbios 9 é um capítulo que nos mostra o convite da sabedoria e o convite de uma mulher alvoroçadora
que no caso representa a tolice. Todos os dias, quando você acorda, você recebe dois convites. A Senhora Sabedoria está dizendo para você que ela já preparou o seu banquete. Ela já sacrificou as suas vítimas e preparou o seu vinho. E você pode sentar nessa mesa e comer da sabedoria e beber do vinho que simboliza a alegria da vida. Mas também a mulher louca, que é alvoroçadora e que é tola e não sabe de nada, que é a senhora tolice, está também no alto da montanha sentada na porta e dizendo: venham para cá, venham, venham, vocês que são simples, venham para cá, e vocês que não têm entendimento, vêm para cá, porque o adultério, as águas roubadas são doces, e a desonestidade, a corrupção, a mentira, o pão comido às ocultas é suave. Fazer as coisas erradas é bom. O pão comido às ocultas também pode simbolizar a corrupção, o dinheiro que você ganha, as ocultas em segredo, o suborno que você recebe, a desonestidade no contrato, a infidelidade no casamento. Tudo que você faz em oculto, segundo a tolice, você nunca vai ser descoberto. Mas o versículo 18 traz a revelação. Quem anda no caminho da tolice, nesse caminho estão os mortos, e os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Fuja do banquete da tolice, fuja do convite que ela lhe faz todos os dias, fuja dos insensatos e das más companhias. Ande na mesa da sabedoria e daqueles que são amigos da sabedoria. Preste atenção nos 7 pilares da sabedoria, que são a instrução, os conselhos, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência, porque assim você andará na correção. E também não seja tolo de afrontar quem te repreende. Seja sábio de pegar os conselhos e aprender a andar no caminho da retidão. Fuja da tolice, de ser uma daquelas pessoas que não ama a repreensão e a correção, porque o texto aqui fala: não repreende o escarnecedor, o zombador, para que ele não te aborreça. E também tome esse conselho, preste atenção na pessoa, veja se ela é sábia para corrigi-la. Se ela for uma pessoa zombadora, escarnecedora, deixe que a pessoa siga o seu caminho. Essa é a aula 14, a aula de número 13, né? Aula de número 14 de Provérbios. E nós estamos aqui prosseguindo na meditação desse livro muito importante para conhecimento, para sabedoria, para uma vida alegre e feliz, porque Provérbios traz as recomendações para uma vida feliz. Deus abençoe. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe com outras pessoas para que também possam aprender de provérbios. Realize o transbordo, que é compartilhar aquilo que você tem recebido de bom para que outras pessoas também possam crescer, aprender e conhecer mais para o seu bem. Paz de Cristo. Amém, amém.